Olá, crianças! Estamos aqui para nossa aula de português. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre histórias que encantam os leitores, lá no nosso no nosso livro volume 4, tá? A gente vai iniciar o nosso livro volume 4. Então, eu preciso que vocês peguem aí o livro volume 4, na matéria de português, na página número 2, certo? Aqui no nosso livro volume 4, a gente vai trabalhar sobre as histórias que encantam os leitores. Você gosta de ouvir histórias? Por quê? Vocês gostam de ouvir histórias? Eu adoro ouvir histórias. Prefere ler ou ouvir uma história? Explique sua preferência. Vocês gostam mais de ler ou de ouvir as histórias? Gosta de ouvir ou ler várias vezes a mesma história? Eu gosto de ouvir e ler várias vezes a mesma história, desde que seja uma história que eu gosto muito. Quando a gente gosta muito de uma história, a gente gosta de reler ela mais uma vez, de ouvir outras vezes, não é isso? Número 4. Você conhece algum personagem nessa ilustração? Observe. Nessa ilustração aqui, vocês conhecem algum personagem? Esse aqui é o Gato de Botas e essa parece que é Chapeuzinho Vermelho. Além desses outros, vocês já conhecem mais alguém? Pensem aí. Na nossa próxima página aqui, a gente tem uma história, que é um conto popular. O Conto do Gato de Botas, que a gente vai ver hoje, tá? Vamos lá, então. O Gato de Botas. Ao morrer, um moleiro deixa para seus 3 filhos um moinho, um burro e um gato. O filho mais novo ficou decepcionado por ter ficado com o gato. Lamentou muito a sua falta de sorte e pensou até em comê-lo. Mas o animal prometeu que o tornaria rico. A primeira coisa que fez foi pedir ao seu novo dono um chapéu, um par de botas e um saco. Como o rapaz não tinha nada a perder, concordou e providenciou o que ele pedia. Assim, preparado, o gato foi ao palácio do rei. No caminho, o gato caçou um coelho, colocou no saco e ofereceu ao rei, em nome do seu amo. Majestade, este coelho é um generoso presente do meu amo, Marques de Carabás, disse o gato, inventando um título de nobreza para o filho do moleiro. O rei, que ficou surpreso e encantado, agradeceu o presente. No outro dia, o gato pediu ao seu amo que entrasse no rio, sem roupas, e não dissesse nada. Naquele instante, a carruagem do rei passou e o esperto animal gritou: o Marques de Carabás está se afogando. Aqui na outra página a gente tem uma atividadezinha sobre essa parte do texto e depois a gente vai ver o final do texto, tá bom? Então vamos responder aqui essa parte sobre essa atividade sobre essa parte que a gente já viu do texto. Questão número 2. Essa história começa quando o moleiro morre e deixa uma herança para cada filho. Escreva o nome de da coisa que cada filho recebeu. Aqui a gente tem 3 imagens. Teve um filho que recebeu um moinho, teve um filho que recebeu um burro e teve um filho que recebeu um gato, não é isso? Então, a gente vai colocar um nomezinho aqui, ó. Moinho, burro e gato, tá? Questão número 3. Qual dos filhos recebeu o gato? Qual foi dos filhos? Foi o filho mais velho, o mais novo, o filho do meio? Qual foi o filho que recebeu o gato? Questão número 4. Por que o novo dono do animal não ficou muito satisfeito com o que recebeu? O filho que recebeu o gato, ele não ficou muito feliz por ter recebido o gato. Por que ele ficou triste por ter recebido o gato? Ele não ficou satisfeito? Porque ele pensava que ia receber uma coisa mais valiosa do que um gato, não é isso? E não foi o que aconteceu.
Número 5. Mas o gato prometeu algo ao novo dono. O que ele prometeu? O que foi que o gato prometeu para o dono não comer ele? Ele disse que ia deixar o dono rico. Não é isso? Ele disse, eu vou lhe tornar rico. Número 6. O gato pediu ao novo dono. O que foi que o gato pediu ao novo dono? Ele pediu 3 coisas. Ele pediu uma bota, um chapéu e um saco, não é isso? Que ele pediu ao seu novo dono? Questão 7. Numere as ações do gato na ordem em que elas aconteceram. Lá no texto. Primeiro a gente viu uma parte da história, depois outra, o começo, o meio e o fim. Não é isso? Que toda história tem que ter um começo, um meio e um fim. Então, qual foi a dessas questões aqui abaixo? Qual foi a que aconteceu primeiro e qual foi que foi vindo acontecendo depois, até chegar ao final? Vamos ver? Grita, o Marcos de Carabás está se afogando. Isso aqui aconteceu no começo da história? Ou foi no final? Manda o dono entrar no rio. Caça um coelho e põe no saco. Entrega o saco com o coelho para o rei. Diz que é um presente de Marcos de Carabás. A gente vai enumerar aqui essas questõezinhas de acordo com o que elas acontecem no texto. Como que a gente vai enumerar? Questão número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, até o final, tá? O que vai acontecer? O gato vai cumprir o prometido? Ler a segunda parte da história. Agora a gente vai ver a segunda parte da história para descobrir o que aconteceu. Se o gato conseguiu tornar esse dono dele rico. Que foi o que ele havia prometido, não é isso? O rei socorreu o rapaz, deu a ele roupas secas e convidou a subir na carruagem, junto com a princesa. Enquanto isso, o gato correu até os camponeses que trabalhavam naquelas terras e pediu a eles que dissessem ao rei que tudo aquilo pertencia ao Marcos de Carabás. Mas, na verdade, as terras pertenciam a um terrível ogro. O ogro morava num castelo, perto dali. E para lá se encaminhou o gato. Cheio de elogios, o esperto animal desafiou. Ouvi dizer, distinto cavalheiro, que é capaz de se transformar em qualquer animal. É verdade? Isso mesmo, respondeu o ogro. Aposto que não consegue, prosseguiu o gato, se transformar num pequeno ratinho. Essa desconfiança deixou o ogro muito zangado, e num segundo ele se transformou num minúsculo ratinho. O gato aproveitou e o engoliu, de uma vez só. Pouco depois apareceram o rei, a princesa e o filho do moleiro. Eles vinham visitar o castelo, pois os camponeses haviam dito que pertencia ao Marcos de Carabás. O rei ficou maravilhado ao ver tanta riqueza, enquanto os dois trocavam olhares carinhosos. E assim o Marcos de Carabás se casou com a princesa e ficou morando no castelo do ogro. O gato, que havia cumprido suas palavras, transformou-se num nobre cavalheiro e no melhor conselheiro do rei. E nunca mais precisou correr atrás de ratos, a não ser para se divertir. Olha aí o que aconteceu no final da história. O gato cumpriu o prometido e ainda não precisou nunca mais correr atrás de ratos. Questão número 8. Para convencer o rei de que seu dono é rico, o gato combina algo com os camponeses. O que é combinado? O que foi que o gato combinou com os camponeses? Que os camponeses dissessem que o castelo que todas aquelas terras eram do Marcos de Carabás, não é isso? Questão número 9. As terras pertencem a um ogro, personagem com características fantásticas. Qual é ela? O que o ogro fazia? O que o ogro conseguia fazer? Ele conseguia se transformar em qualquer animal, não é isso? Questão 10.
O gato desafia o ogro a se transformar em que animal? Qual foi o animal que ele se desafiou? Eu aposto que você não consegue se transformar em um. Vocês vão colocar aqui o nome do animal que ele foi desafiado. Questão 11. Por que ele escolheu esse animal? Por que o gato escolheu que o ogro se transformasse em um rato? Porque seria muito mais fácil para ele engolir um rato que é bem pequenininho do que um ogro, né? Então, vamos lá. Questão 12. Que característica o gato foi determinante para as ações dele e do ogro? Essas características no quadro abaixo. A gente vai escolher uma dessas palavrinhas, que são algumas características referente ao ogro e referente ao gato, tá? Na história, vocês acham que o gato teve esperteza, bravura, vaidade, força ou preguiça? E o ogro? O ogro teve o que lá na história? Esperteza, bravura, vaidade, força ou preguiça? Vocês vão escolher uma palavra e colocar dentro desse quadro, uma para o gato e uma para o ogro. Questão 13. Complete o esquema resumindo o que ocorreu. Lá na segunda parte da história, o que ocorreu? O rei, a princesa e o filho do moleiro chegaram ao castelo. O rei fica encantado com a riqueza que acredita ser do Marquês de Carabás. E aí, depois disso, o que aconteceu? Lá no texto. Vocês vão procurar lá o que aconteceu depois dessa frase e vão colocar aqui. E depois da frase que vocês colocarem, a gente tem o resto da história. O gato se tornou o conselheiro do rei. Certo? Vocês vão lá procurar no texto e colocarem aqui a frase que está faltando para poder completar. Alternativa, questão 14. Lá na página 7. Histórias como essas apresentam tantos elementos do mundo real quanto do mundo imaginário. Assinala aquilo que somente existe na imaginação. Essa história aconteceu, ela teve características reais e características fictícias. O que são as características fictícias, tia? São aquelas coisas que acontecem só nas histórias, não vão acontecer na vida real. Como, por exemplo, um gato que fala. O gato fala na vida real? Ele mia, emite ruídos, mas não fala, né? Então, são características fictícias e a gente vai marcar só essas características fictícias que não acontecem na vida real. Por exemplo, o gato que fala não acontece, então vamos marcar um X. Carruagem que transportam pessoas acontece na vida real? Ogro que se transforma em outros animais acontece? Castelo, rei e princesa acontece? Vocês vão marcar aí um X somente para aquilo que não acontece na vida real. 15, questão 15. Personagens são aqueles que praticam as ações da história. Letra A. De qual personagem você gosta mais? Por quê? Lá da nossa história, as pessoas que tinham lá na nossa história, qual foi que você gostou mais? Eu, por exemplo, gostei do Gato de Botas. Então, eu vou colocar aqui, Gato de Botas. Por que eu gostei do Gato de Botas? Porque ele foi esperto, tá? Mais ou menos assim que vocês vão fazer. Letra B. Nessa história, alguns personagens ficam um pouco escondidos. Se fosse contada sobre o ponto de vista da princesa, o que você imagina que ela teria dito ao gato? Se a princesa estivesse contando essa história, o que era que ela ia dizer ao gato? O que ela ia dizer para o gato? Vocês vão escrever aqui nessa linha a fala da princesa contando alguma coisa para o gato, tá? Questão 16. Essa história foi escrita há muito tempo, numa época em que as cidades não eram desenvolvidas como agora. Não havia computadores, celulares, televisão, supermercado. Por que um coelho morto dentro de um saco foi considerado um presente pelo rei? Discuta isso com os colegas e professores. Há muito, muito tempo atrás, quando essa história foi escrita, não existia computadores, celulares, televisão e nem supermercado. Por que então que o ogro ficou feliz de receber um coelho? Porque naquela época as pessoas plantavam o que elas consumiam e caçavam. O que é caçar? Ir buscar os alimentos lá na floresta. E aí ele ficou feliz por receber um coelho, porque ele ia
comer o coelho sem precisar ir lá na floresta procurar o coelho, certo? Então, ficamos por aqui. Beijinhos e até mais a nossa aula ao vivo. Tchau, tchau!